seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Daqui para Frente. Hoje temos a ausência do pastor Eovaldo Ramos, mas que será bem suprido, pois temos dois convidados muito especiais. O programa Daqui para Frente sempre veio com o objetivo de tentar trazer um olhar de nós, cristãos, evangélicos, a respeito daquilo que acontece no cotidiano. E para esse programa especial, os nossos dois convidados vêm trazer esse olhar cristão, evangélico, mas também de outro locus, de outro ambiente. Temos aqui a presença da Ingrid Rodrigues. Ela é indígena, estudante de Direito na Faculdade de Brasília. Ela é do povo Palmari do Sul do Amazonas. E também está conosco um outro irmão em Cristo, o Hélito de Oliveira, que também é presidente da Associação Indígena Reserva Biológica Ecoturística Pataxó, lá da aldeia Alegria Nova, no extremo sul da Bahia. É um prazer ter vocês aqui no programa Daqui para Frente. Para a gente começar já a nossa conversa, eu gostaria que vocês compartilhassem com os nossos telespectadores, com os nossos ouvintes, a experiência de vocês com Cristo, a igreja, a comunidade cristã a qual vocês estão servindo. Eu quero começar com primeiras damas. Ingrid, fala um pouquinho aí para o nosso público. Quem é você? A igreja onde você está, a comunidade que você se encontra, como você encontrou Cristo ou foi encontrada por Cristo? Olá a todos e a todas. Eu me chamo Ingrid, como já apresentado pelo pastor Will. Eu sou indígena, estudante aqui da Faculdade de Direito de Brasília, e o meu contato com Cristo, a minha conversão aconteceu através da primeira igreja evangélica batista de Lábrea, que fica no município de Lábrea, no sul do Amazonas, e foi através desta congregação que eu fui alcançada a Cristo. E o contato que o povo palmari, teve com o Evangelho, primeiro veio através das missionárias que saíram da Irlanda e foram pregar o Evangelho até ao meu povo palmari, que fica no sul do Amazonas. E é isso, eu acredito que no momento. Wellington, conta um pouquinho dessa experiência aí, a sua experiência com Cristo, a comunidade a qual você se encontra nesse momento. Então, a aldeia Alegria Nova, né? Hoje nós temos uma igreja construída e o meu encontro com Deus veio através do meu pai, né? Que ele foi um dos primeiros cristãos evangélicos da nossa comunidade, da nossa aldeia, né? E através dele, né? Toda a família hoje ela se encontra sendo evangélico, né? E meu contato com ele, né? Através da experiência dele, através de buscar dele, né? E graças a Deus hoje nós encontramos em Cristo, aqui no meio do nosso povo, a igreja Assembleia de Deus, a igreja nossa aqui, a igreja Assembleia de Deus base missionária. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora, essa relação que ultimamente tem acontecido, né, entre dos evangélicos com o governo atual. Essa relação do governo do Estado, né, com a igreja, essa relação do governo atual com a igreja evangélica, com o movimento evangélico brasileiro. Na experiência de vocês, que vocês estão vivendo, vocês acham que ela tem contribuído ou atrapalhado para a evangelização, para a missão de Deus? Como é que o povo indígena está vendo essa relação da igreja com o governo atual? Começa por você, Ingrid, por favor. Você poderia começar de novo? Fiquei nervosa. Fica tranquilo. A relação que está tendo agora, ela está sendo muito prejudicial para nós, tanto evangélicos como indígenas, porque
o meio evangélico está sendo visto muito como um meio repressor e hipócrita. E o governo ele só aumenta mais ainda essa visão dos cristãos, que ele reprime, que ele faz a separação. Então ao invés do evangelho chegar e propagar o amor, o evangelho, as boas novas de Cristo, está tendo muito uma separação, está sendo muito prejudicial, tanto para nós indígenas, porque não está sendo bem visto o evangelho, as boas novas. Wellington, contribui aí, por favor. Exatamente. Hoje, o atual governo ele acabou criando uma certa divisão, né, do nosso povo, um olhar diferente do nosso povo para nós evangélicos, para nós cristãos dentro das aldeias. Porque algumas pessoas vê nós cristãos como que estamos apoiando esse atual governo, né? É totalmente diferente e contrário à nossa identidade, a nós como indígena, né? E esse atual governo ele vem trazendo visão. Então, o nosso povo tem um olhar diferente e está atrapalhando, né, justamente a evangelização nas comunidades indígenas aqui, né, do nosso povo Pataxó e também não só nosso povo, mas em outros povos também, porque as pessoas veem como um evangelho como vai tirar, né, todo o direito, né, do indígena, né, do nosso povo. Então, como o atual governo vem falando sobre isso, então nosso povo, nossas comunidades já fica já bem assustado com isso e através disso algumas comunidades não aceitam o evangelho entrar, né? Acho que vai tirar a cultura, vai tirar os costumes, né? Assim, a essência, né, do nosso povo com a natureza. Mas o que, Sim, que tem exatamente. acontecido? Pode falar, Ingrid. É exatamente o que o Wellington, complementando aqui o que o Wellington falou, é exatamente isso, porque a sociedade não indígena vê que como o indígena que ele tem que estar lá trancado sem ter contato com o evangelho, porque se ele tiver contato com o evangelho, a cultura, a identidade dele vai ser perdida, como se ele não tivesse escolha além de ser o que ele é. E se ele, através do evangelho, se ele conhecer o evangelho, é como se ele fosse perder a identidade dele como indígena, mas isso não afeta a nossa identidade como indígena e evangélico. A gente pode crer e continuar sendo indígena sim, sem perder nem sem perder nem um pouquinho da nossa identidade. Era isso que eu queria complementar. Só que a visão que o governo traz agora é que é de integração. Ele quer integrar de qualquer forma, tirar tudo, todo o direito que nós temos da terra, de tudo, e nos integrar de qualquer forma. E o evangelho ele é mais ou menos usado não a favor disso, para que o indígena ele perca totalmente a sua identidade, a sua cultura, os seus ritos. É mais ou menos isso que eu queria complementar aqui que o Wellington falou. Como se fosse uma manipulação do evangelho Isso, para poder atingir vocês de alguma forma, né? Utilizar do evangelho sim. para Exatamente. poder tirar de vocês aquilo que realmente pertence a Tirar vocês. os nossos direitos também. Agora compartilha conosco o que tem acontecido nas terras indígenas que tem impactado tanto vocês, o nosso povo originário tem reclamado tanto, tem falado de tanto sofrimento. O que vocês podem relatar? O que está acontecendo nas terras indígenas que tem levado a essas reações, inclusive contra o evangelho, dentro dessa relação, né, com o governo? Vou começar aqui. Pode Nas ficar à vontade. comunidades indígenas, o que acontece é que muitas lideranças, muitos povos não querem aceitar a entrada dos missionários dentro das comunidades, porque acredita que com a chegada do evangelho, o ritual, a forma de vida deles será vista como
é como é que eu vou falar? Um estilo de vida pecaminoso e que vai de contrário com o evangelho. Então, com isso, para não ser reprimido por conta do evangelho, porque o evangelho é levado como eu falei, uma forma de repressão, eles não querem aceitar a entrada dos missionários por conta disso. Porque o evangelho está mal visto, não só agora, nesse atual momento que a gente está vivendo. Então, muitas lideranças, muitos povos não querem mais aceitar a entrada dos missionários nas comunidades. Na minha região está acontecendo muito isso. Wellington, o que tem acontecido aí na sua aldeia, na sua região, relacionado a toda essa questão governamental, políticas públicas que deveriam estar sendo feitas não estão? Como está essa relação do governo atual com as causas indígenas, especificamente relacionado aí ao povo Pataxó? Nós, o povo Pataxó, temos a nossa luta, a nossa resistência, né? E nós vivemos aqui hoje, ao lado aqui, onde o primeiro contato, e nós temos alguma demarcação de pequenos lugares, e ainda temos todo o processo de ampliação, demarcação do território, como é o processo da Barra Velha e Comebar, né? Então, hoje nós vivemos um processo de luta e resistência ainda, né, pela demarcação do nosso território. E nós vemos que o governo ele é favorável à nossa resistência. E então isso vem atrapalhar, né, porque aí disse que não ia demarcar nenhum centímetro de terra e falou nenhum milímetro de terra para os indígenas. Então, nós estamos no Brasil todo sofrendo por essa demarcação do nosso território. E nós precisamos do nosso território, preservar o nosso meio ambiente, né, a nossa e nós vemos muito falta de políticas públicas, comunidades, falta de muito investimento, né? Então, nós estamos sofrendo na educação, na saúde, né? Então, nós estamos sofrendo muito pelo atual governo. Nós não temos nenhuma oportunidade, né, de expectativa, assim. Ele só atual governo, não. E nós, como evangélicos, estamos nessa luz, estamos nessa resistência. Nós usamos nosso cocá, mas nós não deixamos de ser crente, nós não deixamos de ser cristão. Nós usamos nosso topsai, mas nós não deixamos de ser cristão, né? E nós estamos nessa luta, né, com nossos guerreiros, com nossos anciãos, com nossos jovens, com nossas crianças. Recentemente, vocês tiveram problemas graves, inclusive com a perda de um sobrinho seu, não é isso? Sim, sim, era o Gustavo Saram Pataxó. Ele era 12 anos, como qualquer outro jovem, ele sonhava, né, em ser médico, em formar em medicina, e terminar os dele. Então, esse sonho foi acabado, né? Ao lado hoje da ocupação no Vale do Rio Caí, o rio da Barra do Caí, onde é a primeira praia do Estado. E a vida desse jovem foi ceifada no dia 4 de setembro. Então nós estamos muito tristes, muito chocados. Ele que era cristão, evangélico, e nada, né? Junto na resistência aqui. E acabou que a vida desse jovem foi ceifada. Estamos chocados ainda, abalados psicologicamente. É intenso conviver com isso. Difícil. Nossos sentimentos aí a toda a família, a todo o povo Pataxó. Ingrid, como o Wellington falou para a gente, o fato foi que o presidente da República, o atual presidente da República, ele disse ainda em campanha que não demarcaria terras. Ou seja, ele estava dizendo que ia descumprir a Constituição, que a Constituição determina
né, a demarcação da terra e disse que não faria isso, e iria descumprir a Constituição. E eu acho importante, por causa dessas questões relacionadas à terra, perdemos aí, temos perdido várias vidas, como a do sobrinho do Wellington. Você pode colocar assim para a gente por que é importante, qual a importância da demarcação de terras para o povo indígena? Uhum. Com relação à importância da demarcação de terra, é porque com a demarcação de terra, nosso território ele fica protegido e seguro. E com a segurança e a proteção que nós temos, nós podemos viver da nossa forma, o nosso modo de vida, cultivar e sobreviver da terra. Porque sem que as terras sejam demarcadas, é muito difícil nós mantermos nossa cultura, o nosso estilo de vida, a nossa essência como indígena, porque nós indígenas temos uma relação muito íntima, muito respeitosa com a natureza, porque é da natureza que nós tiramos o nosso sustento, a nossa sobrevivência vem da natureza. E se a natureza, se nossas terras não são demarcadas, abre portas para a entrada na minha região, dos madeireiros, da pesca ilegal, da caça ilegal, da retirada da riqueza da natureza ilegalmente. E isso dificulta a nossa sobrevivência. E sem a demarcação também existe muito confronto. E com os confrontos, muitas perdas de vidas dos povos indígenas. Porque o povo indígena, ele não vai armado com as munições que o homem branco utiliza. Ele vai armado com o cocá, com a pintura, com a vestimenta dele. Entende? E sem que os nossos territórios sejam demarcados, fica mais propício a entrada e o confronto e a morte dos povos indígenas. Eu não sei, é mais ou menos isso que acontece para nós indígenas, se as terras não são demarcadas. O meu avô, ele foi liderança aos 16 anos. Antes dele se tornar uma grande liderança, ele teve que ir à frente para que o nosso território, em 2010, ele foi demarcado ao Lago Marahã, que é onde meu povo fica situado, no sul do Amazonas. E aos 16 anos, meu avô ele teve que ir lutar para que esse território, a nossa região, fosse demarcada, porque antes disso havia muito confronto com o meu povo, Palmaria, com os outros povos que habitavam a região, o sul do Amazonas. E meu avô foi das lideranças que saiu atrás para que a nossa terra fosse demarcada, que a gente tivesse segurança e pudesse sobreviver e manter a nossa cultura e a nossa identidade. Porque antes havia muito confronto, meu avô foi diversas vezes ameaçado com, com a entrada dos madeireiros lá na nossa comunidade. Eles entravam, extraíam a madeira, e quando meu avô batia de frente para que não acontecesse essa retirada ilegal, porque com a retirada a gente sofria muito, não só com a retirada da madeira ilegal, mas também das caças, porque quando o caçador entrava na nossa região, ele não se preocupava em tirar somente o sustento, ele tira em grandes quantidades, chegando até a afetar a vida daquela espécie, chegando à extinção, porque ele não tem o cuidado de tirar, porque nós, povos indígenas, quando nos mantemos da natureza, do meio ambiente, por exemplo, a caça, nós caçamos sim, nos alimentamos sim de alguns animais que sobrevivem na natureza, no mato. Só que a gente extrai esse recurso com responsabilidade, sem prejudicar a vida daquela espécie, sempre mantendo o equilíbrio. E a caça ilegal, quando ela entra dentro para retirar o recurso, ela entra sem responsabilidade, já prejudicando a espécie que vive ali naquela região. E com a demarcação de terra é importante porque não só a vida dessas espécies, das espécies que moram naquele ambiente é preservada, mas também o nosso meio, o nosso estilo de vida também é preservado. E é isso. Wellington, quais os principais problemas que vocês têm tido aí?
Um dos nossos principais problemas é a falta do nosso território, né? Todo esse processo aqui de luta e resistência do nosso povo, e nós vem sofrendo muito com isso. As comunidades sem saneamento básico. Então, nós vemos sofrendo muitos problemas na saúde, né? Na educação. E o principal é a demarcação do nosso território, que está sendo devastado, né, por diversas empresas, e latifundiários, né, que vêm de lá para cá, devastando toda a nossa natureza, desmatando nosso meio ambiente, fazer pasto e criar gado. E isso vem afetando a nossa nascente, né, toda a nossa natureza aqui. É a plantação de eucalipto, é isso? Uma das ocupações hoje, onde a gente estamos aqui, é o eucalipto, né? E aí desmatou nossa área aqui todinha. E aí tá agora a nascente para ser recuperada, né? Agora mesmo nós temos plantado árvores, temos plantado nativa e outras árvores frutíferas para poder recuperar esse meio ambiente de volta, né? Justamente para começar a voltar a circular, para a nascente começar a brotar água como antes, né? Então, nós estamos aqui nesse processo ainda de restauração dessa área que foi plantada eucalipto, né? E uma ocupação nossa aqui é justamente para dizer não ao plantio de eucalipto dentro do nosso território, na nossa demarcação indígena. É mineradora também, que tira aqui, né, como a caulin, barro branco, que degrada as principais vias do nosso território, hoje é degradada por uma empresa, né, cabeceira na bacia hidrográfica aqui do nosso justamente do Rio do Sul, Rio do Caí e Rio Negro, se torna o Vale do Rio Caí para formar o Rio da Barra do Caí. É que seria importante que vocês conseguissem explicar para o nosso público essa relação, né? Porque falamos de terras, e aí a visão que, né, nós temos de terras é bem diferente da visão que vocês têm da terra. A visão que a população brasileira capitalista tem da terra é esta, né, de maneira completamente diferente daquela que vocês têm. Ao meu ver, de fato, vocês têm uma visão mais bíblica, mais cristã da terra do que o próprio povo que se diz cristão, que está nessa relação do capitalismo, né? Então eles têm uma visão da terra completamente diferente, apenas de uma forma acumulativa para poder retirar ou servir de acúmulo de capital ou para dele, né, tirar o seu capital. Explica para a gente um pouquinho, Wellington, Ingrid, como é essa relação, como vocês veem, né? Como é a relação de vocês com a Terra? Pode começar, Wellington, por favor. Travou, será? Pode falar, Wellington, por favor. A natureza é a nossa vida. E se nós acaba com a natureza, nós estamos acabando com a nossa vida. Nós estamos destruindo a nossa vida. Nossa relação com a natureza, com a nossa terra, é uma relação de vivência mesmo, de respeito, de consideração. A terra é a gente, cara. Nós somos parte da terra. E esse atual governo, ele não vem olhando para isso. Ele vem só querer destruir, querer acabar, né, com o poder aquisitivo, né, que é o poder do dinheiro. E nós não. Nós temos o amor no coração, né? Nós temos a paz entre nós, nós temos unidade entre nós, povos. Nossa relação com a natureza é a nossa vida. E eu nunca vi nenhum cristão assim, de vivência mesmo, que vive o amor, o evangelho,
fazer sinal de harmonia. Isso, para mim, é uma da maior... Eu chego a me lembrar, porque é uma coisa que o nosso povo está vendo, nosso povo brasileiro, nós estamos vivendo isso com esse autogoverno, e para mim é uma coisa difícil. Eu nunca vi cristão, momento nenhum na Bíblia dizer que faz harmonia com a mão, para destruir vida, para acabar com vidas. Verdade, verdade. É Ingrid, muito por favor. difícil. É o que o Elito falou. A nossa relação, a relação que o povo indígena tem com a terra, é uma relação de respeito, porque nós temos consciência que através, se a floresta, se a terra, se os mar, se a água, ela é poluída, se a floresta é derrubada, ela é destruída, a nossa vida, ela pode terminar, porque é dela que nós dependemos. Sempre mantemos e tentamos manter sempre manter o respeito com a terra, com a natureza, porque é através dela que nós tiramos a nossa vida. Mas o povo que não indígena vê a terra mais como um olhar financeiro, com um olhar capitalista, porque ele olha para a natureza e vê no mato lá. Essa área aqui dá para fazer uma plantação gigante de eucalipto, aqui dá para fazer uma fazenda. Eles veem não a preservação não como um bem para a vida, não só deles, mas também a nossa. Mas eles olham e veem, não, aqui eu quero transformar esse campo, essa área, em uma área para fazer plantio. Sim, temos que ter plantio, só que com respeito e respeitando a natureza, o tempo da terra respirar, para que não seja, para que não possa destruir aquela área, que seja possível que a terra consiga respirar. Sempre manter esse respeito, sabe? E o povo indígena, ele vive assim, ele se utiliza assim daquele recurso com responsabilidade, com consciência, para que não venha prejudicar futuramente. É o que meu pai sempre fala. Minha filha, quando a gente vê uma árvore no mato, uma fruta silvestre, ele fala, minha filha, nós não vamos cortar essa árvore porque daqui 10 anos o teu irmão mais novo, que tem 5 anos, usufruir do dessa árvore. Então, tem uma relação de respeito. Mas manter e levar para que não só nós, naquela geração, naquele tempo, usufrua, mas também a geração das possam também. E os pais, nos povos indígenas, a gente passa esse conhecimento de pai para filho, para que ele possa preservar, para que as próximas gerações possam usufruir e viver daquilo com responsabilidade, sempre mantendo respeito com a natureza, com o ambiente. E é isso. Meu irmão, minha irmã, diante de tudo que nós conversamos aqui, diante de tudo que foi proposto, agora, próximo domingo, são as eleições. Pense bem naquilo que você vai fazer, pense bem na hora de votar, pense bem não só em você, mas em todas essas causas que nós estamos tratando aqui. Agora é comigo e com você. Tá?